O ser humano sem sonho, sem objetivo, sem foco, em algum ponto da vida ele vai se sentir vazio. Ou ele vai acabar deprimido e depressivo, ou ele vai sempre se sentir menos. Então, se você não consegue ficar aqui com a gente mais um pouquinho, se você não consegue focar para receber alguma mensagem, é bom analisar que alguma coisa está errada. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do nosso Sala Podcast. Como vocês já sabem, meu nome é Igor e aqui ao meu lado está o Daniel Figueirinha. Olá, gente, tudo bem? Todos sabem, sou o Figueirinha e hoje a gente vai falar com um cara bem legal. Thiago Oliveira, pregador cristão, palestrante, vereador eu esqueci de um professor, que esse é muito importante, toda nação precisa de um professor. Exato, um não, né? Vários. Diversos professores, a gente só está aqui por conta deles. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prontamente aceitou o convite, então, cara, só tenho que te agradecer. Igual eu falo para os outros convidados, mas não é da boca para fora. O dia que eu não admirar alguém, eu não vou falar isso. Isso é mas verdade. é um cara que eu admiro. E muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, o tempo é todo seu. Cara, eu que agradeço vocês pelo convite, é uma alegria. O diálogo ele é muito importante para tudo e um podcast é diálogo o tempo todo. Eu agradeço, cara, você é um irmão de comunidade. Estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz por ser entrevistado, por bater um papo com vocês. Obrigado pelo convite. Só um papo. Eu vou agradecer novamente porque não deve ser fácil, seu dia deve ser bem corrido e disponibilizar esse tempo a nós, a gente fica bem feliz com isso. E vamos lá, aquelas primeiras perguntas interessantes. Manda ver, Daniel. Como foi sua infância? A gente começa perguntando isso só pra entender como surgiu, como que era o Thiaguinho, brincadeiras à parte. Rapaz, eu fui criado no Jardim Iguaçu, que ali, Jardim Iguaçu o pessoal não conhece muito, mas é perto de Inocop, São Lucas. sei. Eu ia falar que eu não conheço, aquela mas fiquei região com ali. vergonha. É bem no alto. A gente fala assim, o Thiago mora no morro. Fui criado ali. Minha mãe e meu pai tinham um botequinho ali, depois virou um bar, depois virou uma mercearia. A gente foi criado ali no meio deles, jogando bola na rua, andando de bicicleta, estudando ali perto de casa mesmo. E conheci a igreja muito cedo. Então, desde a época, sei lá, 10 para 11 anos, eu conheci a infância missionária da Maristela. Então, a minha infância foi entre brincar na rua, ficar lá no bar e na mercearia dos meus pais e a Maristela desde cedo. Mais ou menos isso. Caraca. E quando, assim, a gente costuma falar sobre sonho, né? Porque criança, igual o Vit falou, criança, ela fantasia muito, mas além de fantasiar, a criança tem muitos sonhos. Sim. Quais eram os seus quando você era pequeno, Thiago? Cara, eu tive muitos sonhos. Cada fase vinha um sonho na minha mente. Porque assim, nesse bairro onde eu morava, lá no Iguaçu, ele era de terra. O chão era de terra. Então, quando asfaltou, tinha muito trator, aquela coisa. Então, o meu sonho era ser motorista de trator. Caraca, Tem que ser motorista maquinista, de trator. né? Maquinista. Eu achava massa, cara. Aí eu pegava... A gente não tinha tanta grana pra comprar uns tratorzão. Pegava umas madeirinhas e fazia aquele trator. Fazia estradinha. Então, esse foi o meu primeiro sonho que eu lembro. Depois eu queria ser igual meu pai, caminhoneiro. Aí depois os sonhos vão mudando, né? Aí eu tive o sonho de ser professor de educação física. Sabia que graças ao Astro, eu descobri que o Astromar, um pregador, que é um cara de maior referência na minha vida, ele era professor de educação física. Aí que surgiu o sonho de ser professor de educação física, e esse eu realizei, né? Já que eu sou formado em educação física e dou aula de educação física. Mas eu tive diversos sonhos, cara, e na maioria deles ligado ao profissional, porque a gente vai vendo e vai admirando, como o Vit falou no passado e vocês falaram, vai fantasiando como seria, né? Então, diversos sonhos. Eu nunca tive sonhos muito, muito grandes na minha infância, cara. Era mais ligado ao profissional. Cara, legal. E o que eu penso, suas primeiras experiências profissionais foi na área de educação física ou foi em outros tipos de áreas? Não. As minhas primeiras... meu primeiro contato profissional foi na mercearia dos meus pais. A gente muito pequeno, né, não tem nada de exploração infantil. Hoje em dia, né, criança não pode fazer nada que já pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, tem que aprender a trabalhar de cedo. Não é pra explorar, mas não tem porquê a criança não ter um contato com algo profissional. Não vejo problema nenhum. Eu lembro que a época, minha mãe, a gente não tinha funcionário, então a gente ficava sentadinho lá, quando chegava cliente, a gente gritava, mãe, tem gente!
Então esse foi o meu primeiro contato profissional. E eu me achava, cara. Sentava lá no banquinho, esperava achar um. Então esse foi o meu primeiro contato profissional. Educação física veio mais tarde, já direto com a faculdade. Ah, perfeito. Era engraçado que você era tipo aquele sensor de loja hoje em dia que faz o chacoalhozinho. Ao invés de fazer E o eu já barulho, pito. grita, mãe, tem gente. E, assim, antes da gente partir pro lado profissional mesmo, falar sobre o Thiago adulto, a gente pergunta da vida do convidado, que é pra conhecer mesmo, pro nosso público conhecer um pouco mais de com quem a gente tá conversando. Perfeito. E, assim, Thiago, e eu também, Igor, tenho esse costume de criar uma cronologiazinha pra ficar mais fácil pra nós dois, pra você e pra quem tá assistindo acompanhar. Thiago pequenininho, tinha vários sonhos, quis ser motorista de trator, caminhoneiro, professor de educação física. Ah, e ônibus também. E Motorista de motorista de busão. Porque os caras paravam pra tomar café lá no nosso bar e aí eu já entrava no ônibus, ficava lá, então esse era mais um sonho. Outro sonho diferente, vou ser sincero. Cara, eu verdade. nunca... É assim, a gente já escuta diversos sonhos e tal, mas esse... O cara é eu político, nunca né? escutei. Pô, sonhava em ser vereador, ser presidente. Não, esse sonho veio depois, aí você vai A gente entender. vai chegar lá. Vamos chegar lá com Então, aí, primeira experiência profissional na mercearia, molequinho, gritando, mãe, tem gente. E depois já conheceu a educação física ou antes você fez outras coisas? Não. O que você Aí, fez? aí, cara, no ensino médio, vocês vão se lembrar que o Papa João Paulo II faleceu. E quando um Papa morre, tem a eleição, tem o conclave, né, que a gente fala, que a igreja fala. E nesse conclave, eu enxerguei a beleza da igreja por dentro. A beleza do sacerdócio, a beleza da história da igreja, a beleza dos ritos da igreja. Eu me apaixonei tanto por essa questão. Isso eu tinha 16, não lembro quando o Papa morreu, eu tinha entre 16 e 17 anos. Eu falei, vou ser padre. Eu quero ser padre. Eu já pregava lá na Maricela, nos acampamentos, desde muito cedo. E eu falei, eu vou seguir para a missão de ser padre. Né? Aí, antes de pensar em educação física, eu já tinha aquilo em mente, mas antes de partir de fato para um vestibular ou algo nesse sentido, eu fui pro seminário, cara. Fui pro seminário. Eu saí do ensino médio, eu estudei no Arruda Melo, acabei o terceirão, fiz a semana dos novatos, que a gente chama em, eu não sei se dezembro, janeiro, e fui pro seminário no ano de 2006. Só que não era minha vocação. Aí fiquei 3 meses só. Nossa. O padre tem que ficar 9 para virar padre, eu fiquei 3 meses. Mas foi um período muito rico para eu me descobrir como pessoa. Não, eu sou vocacionado a ser pai, a ser esposo, como de fato aconteceu. Mas antes da educação física chegar na minha vida, veio essa vontade de ser padre. E eu fui, descobri que não era aquilo, aí sim veio a educação física. Quando eu saí do seminário, eu prestei vestibular e iniciei em 2007 a faculdade de educação física. Mas nunca deixou de, digamos assim, evangelizar. Não. É só de uma maneira diferente, digamos. Cara, dentro de um contexto de evangelização existem diversas vocações. Né? Às vezes as pessoas acham assim, só o padre, os ministros, o pessoal da acolhida. Não. Dentro do contexto de igreja, o Igor sabe muito bem, existem diversas pastorais movimentos, diversos trabalhos, que são vocações que sem essas vocações que talvez nem aparecem muito, a igreja não sobrevive. Exato. Né? A evangelização não acontece. Então eu segui evangelizando, né, na pregação, nas palestras, no seminário mesmo. Quando eu fui decidir sair, foi duro, cara. Eu falei, como assim? Não é um fracasso eu sair? Aí eu pensei, não, eu posso evangelizar de outras maneiras. O Padre Tucci foi muito importante na minha vida naquele período. O Padre Miguel, que era o reitor da época, evangeliza de outra maneira. Então eu sigo até hoje. Eu acho que nós vamos conversar bastante, mas a minha principal missão talvez seja ainda ligada à evangelização da igreja. Perfeito. Cara, eu vou abrir só um negocinho. Não sei se você lembra, mas no podcast que a gente gravou com o Igor, antes de começar a gravar, a gente teve um papo e eu contei. Você já me contou essa história, talvez você não lembre, sobre o seminário. Assim, eu tinha nem um ano na igreja, assim, e eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas que estavam lá na frente. Quem cantava, você que pregava, o Vite. Tipo assim, quando a gente entra, assim, na igreja, o primeiro contato que a gente tem é com quem tá no palco. E aí a gente acaba idolatrando essas pessoas. Então, a gente fala, é muito distante, a gente nunca vai sentar pra conversar com essas pessoas. E aí, eu tava sentado num partilhódromo sozinho, assim, na primeira interna que eu tive de acampamento. E eu não conhecia ninguém, sentei sozinho no partilhódromo, que hoje não existe mais, que ampliou o barracão, naquele que ficava bem no canto ali. Sim. Aí daqui a pouco chega você, eu acho que o Vite e uma outra pessoa.
era um seminarista na época e começaram a trocar ideia, tipo, sentaram no partilhódromo assim, e eu fui levantar pra sair. Porque eu tava morrendo de vergonha. Uhum. Aí ele falou, onde você vai? Eu falei, não, pra vocês ficar conversando. Aí ele falou, não, fica aqui, Pô, vamos que conversar massa, cara. e tal. E, cara, eu era muito, tipo assim, eu nunca fui muito tímido, mas eu tinha muita vergonha de conversar com pessoas que eu achava que eram mais que eu. E aí, eu acompanhei essa história que você tá contando aqui pra nós agora, eu ouvi ela da sua no boca partilhódromo. nesse Que partilhódromo. massa, cara. Contando a história de como você foi pro seminário, como saiu e tal, depois que você decidiu fazer. Então, só tô abrindo, porque acho que você legal, nem deve lembrar. Legal, não lembrar muito bom. E, cara, foi muito massa. Assim, foi a experiência que eu falei, cara, não são tão distantes, talvez eu consiga. Sim, cara, aproveitando o ensejo que você tá falando, quando eu entrei na igreja, o meu sonho era cumprimentar o astro. Porque a gente tem essa visão mesmo. Nossa, desculpa. O nome dele é Astro Astromar. mesmo? É que É porque fica, o nome tipo, dele eu é achei tão engraçado. feio que a gente chama de astro. Mas eu achei tão engraçado porque também usa, tipo, aquele cara é um astro. Tipo, Astromar. Eu tinha esse sonho, cara, de cumprimentar o cara e, meu, na igreja não tem um cara famoso. Não pode ter isso. Tem o cara que tem um dom de falar lá na frente. Tem o outro tem o dom de ser manutenção. Né, que às vezes aparece pouco, mas sem ele não rola. Mas só um ensejo aí. Aproveitando o ensejo. Não, perfeito. Perfeito mesmo. E aí, das experiências profissionais, entre aspas, que saiu do seminário e foi para educação física, aí você se encontrou como profissional, eu digo assim. Cara, é uma coisa muito louca. É assim, ó. Quando eu saí do seminário, saí no meio do ano de 2007, mais ou menos. Às vezes eu vou errar na data, mas Não tem por aí. problema. Fiquei um tempo fazendo um cursinho no Cristo Rei pra tentar passar na Unesp. Mas eu confesso que eu nunca fui aquele bom aluno e tal. Então eu não consegui passar na Unesp e fiz o Noeste, que também é um puta curso pra fazer lá. É saúde, é um lugar muito bom. Então eu entrei lá em 2008. Por aí, tá. Vou parar de falar data. Mas aí eu fiz educação física. Você entrou no Noeste e se entrei no formou. Noeste e me formei. Quando acabou, foi bem a transição. A educação física, a gente chamava de licenciatura plena. Então você saía podendo trabalhar na academia e dar aula em escola. Bem quando eu entrei, foi a transição. Agora existe a educação física e licenciatura, que é para escola, e o bacharel, que é para academia e outros tipos de atividade, que é um leque bem aberto. Então quando eu acabei a licenciatura, a gente tinha que esperar 6 meses para poder fazer o bacharel. Nesse meio tempo aí eu desanimei, velho. Desanimei. Falei, não é possível. Deixa pra lá isso aí. Vou esperar um momento de entrar numa escola. Eu fui estagiário de personal, fui estagiário em projeto, dentro de contexto de escola, ao longo da faculdade. Depois eu falei, desse meio período, eu falei, deixa quieto. Aí me surge uma possibilidade de emprego, sabe onde? Movimento Mariana Braga. Nossa. Movimento Mariana Braga, que é aquela moça que morreu com um tiro aí, da família do Astromar. Falando só do Astro aqui, traz o Astro aí. Verdade, hein? Ele é fera. Eu trabalhei lá por 2 anos. Aí dentro da missão mesmo, velho. Eu ficava lá no escritório, trabalhava com agendamento, trabalhava com curso, ia dar palestra, pregava. Foi um negócio muito importante na minha vida. O Movimento Mariana Braga tem um trabalho muito bonito, né? Sim, espetacular. Aí eu sumi da educação física. Sumi. Depois eu disputei a eleição. Eu acho que nós vamos falar disso mais pra frente, né? Mas eu disputei a eleição em 2012. Eu me afastei do movimento para poder disputar a eleição. E quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu dei o meu tempo aqui no movimento. Conversei com a Márcia Braga, que é uma mãezona, o Mário, o Astro, e saí. Aí eu fui dar aula de futebol na Ápia. Fiquei um tempão dando aula de futebol na Ápia e disputei a eleição de novo em 2016. Não fui eleito, só que eu fui convidado para fazer parte do governo. Aí eu entrei na prefeitura para trabalhar onde? Graças a Deus, a faculdade fazendo o efeito pela primeira vez, de fato, para trabalhar na Secretaria de Esporte, por conta da faculdade. Sim, entendeu? Sim. Aí, já na prefeitura, eu fui convidado para ser coordenador da juventude. Eu tô apressando um pouco só para contextualizar a educação física, tá? Perfeito. Fui para coordenador da juventude e, do nada, um dia eu estava em uma reunião. Eu sempre dei palestra no Cristo Rei, nos encontrinhos, ou para professor e tal. É um colégio católico, né? Chega uma mensagem da irmã, da chefona, da mantenedora. Oi, fiquei sabendo que você é formado em educação física e tal, vai abrir uma vaga aqui, tal. Falei, caramba, Cristo Rei, eu sonhei estar lá, não pude, né? Não pude. Fiz cursinho lá, e agora estão me convidando para trabalhar lá. Cara, que honra, né? Pensei 2 vezes, eu conversei com a minha esposa na época, com a minha família, e falei, eu vou sair da prefeitura. Vou sair da prefeitura e vou pro Cristo Rei. Aí entrou a educação física de fato. Aí eu tô entrando no 3º ano como professor de educação física, lá no Cristo Rei.
assumi a maioria das turmas, surgiu a possibilidade de dar aula de filosofia e de ensino religioso. Graças à pedagogia que eu também tenho e a vivência na igreja. Sim. Resumindo, velho, tudo aconteceu por conta da vivência na igreja. Porque eu não era o melhor professor do mundo para ser contratado por um colégio daquele. Eu aprendi lá. Né? A irmã me chamou, imagino isso eu falo publicamente sempre, para ela eu falo. Imagino que ela me convidou por ser da igreja. E depois ela falou, vamos formar o cara aqui dentro como professor, porque é mais fácil, talvez. Porque, imagino você era uma boa pessoa, já estava na igreja e já tinha conhecimentos. Era só dar uma lapidadinha, né? Era muito mais fácil. Eu acredito muito nisso. A educação física entrou de fato, cara. E eu sou apaixonado. Tem uma publicação que a gente fez, deve fazer uns 2, 3 meses já no Instagram, que é do Henry Ford, né? O fundador da Ford. Sim. Que ele não fala, sabe. contrate caráter e forme talento. Pô, bacana. Primeiro, você contrata pelo caráter. Depois você lapida, igual o Daniel falou. E acho que foi isso que aconteceu, Thiago. Foi, e eu sou muito aberto pra isso. Eu converso com o coordenador, eu converso com o diretor, com a própria irmã, peço feedback. Se eu recebo muito bem, se vem uma bronquinha ou outra lá, eles falam, o Cristo Rei é muito diferente nisso, né, meu? Na forma de lidar com o profissional, na forma de... Não tô fazendo merchan, não, mas na forma de lidar com o aluno. Então, eu fui me lapidando muito tranquilamente lá, me ajudaram muito. Então, mais ou menos essa, a história da educação física. Mas eu fiquei curioso, talvez eu tô pulando, talvez ele vai ficar bravo comigo. O que fez você querer entrar na política? É que você comentou um pouquinho e eu fiquei curioso. Rapaz, estudei na Ruda Melo, né, do 6º ao 3ª série do ensino médio. Lá eu sempre fui representante de sala. Sempre. Eu era eleito representante de sala. E um dia nós montamos uma chapa do Grêmio Estudantil e eu fui vice-presidente da chapa. E eu já gostava de política. Naturalmente eu gostava de ver o horário eleitoral, que hoje é mais uma piada do que uma coisa séria, mas eu gostava de assistir. E eu já gostava, meu pai sempre gostou de política. Sempre gostou de política. E era petista, desgramado. Depois ele aprendeu, depois me ensinou melhor, depois ele se converteu. E eu gostava. Aí um dia surgiu um convite para eu ser candidato a vereador. A pessoa olhou, o cara é jovem, é da igreja, estavam... Aí eu falei, não, ser candidato já é demais, eu não quero. Só que o Padre Tucci, você lembra muito bem dele, né? Lembro. Falou assim, filhinho, Ele falava se assim. você achar que é vocação e que você sente esse chamado, vai que eu apoio. E foi em 2012 eu entrei para política partidária, tá? Então foi meio no susto, assim, não era uma coisa planejada, nossa, vou preparar o meu caminho para ser candidato, porque tem que preparar, o candidato tem que preparar o caminho para ser candidato. Tem que entender o que um vereador faz, por exemplo, né, antes de ser candidato. Eu fui na correria, eu aceitei e depois eu corri atrás. Tanto que eu disputei 3 eleições para ser eleito e eu dou graças a Deus, velho, por não ter sido eleito em 2012 e nem em 2016. Porque eu não teria experiência, ainda não tenho o suficiente, mas já tenho uma vivência maior, de bagagem, né? Então, dou graças a Deus por ter tido esse período para me preparar. Mas foi meio no susto, a política eleitoral. Então isso veio tudo de sempre se comunicar bem, sempre querer estar à frente das coisas. Sim. Até mesmo da parte de palestrar, né? E aí, eu só não vou ficar bravo com você pela pergunta, porque a pergunta deu a oportunidade da gente entrar no assunto que é o que a gente quer falar sobre comunicação. Isso aqui é tudo planejado, a gente a gente vai voltar para política, porque não tem como desvincular o que você é do que você faz. Não tem como chegar aqui, Thiago, a política fica ali fora da... Não, faz parte de você é isso. Sim. Então, aí a gente acha que entra no ponto da comunicação, que acho que é o que o Daniel ia perguntar. Como você decidiu falar de Deus, Thiago? Como foi assim, pra gente conseguir chegar nas palestras? Como chegou pra você, cara, não, eu quero falar, acho que eu sou bom em comunicar? Cara, desde criança, minha mãe nos formou dentro do contexto católico. Eu falo minha mãe, meu pai também é católico, mas minha mãe tem uma fé mais assídua, né? Mais participativa. E a gente ia à missa, por exemplo, na Santa Rita, na missa das 10 das crianças, e eu queria sentar sempre lá na frente para ver o movimento do ministério, do cara que falava. Então, cara, essa vocação para a igreja, eu não me vejo sem. Nunca me vi sem. Minha mãe fala que quando eu nasci, ela já consagrou, ela já me consagrou a Deus, falou, esse filho vai servir a Deus, tudo que o Senhor mandar vai servir. Para ter dificuldade para ter filho e tudo mais, isso aí não vou nem entrar no mérito. E quando eu nasci, ela já consagrou, e eu acredito muito nisso, cara. E aí, entrando na tua pergunta, uma vez, olha que loucura, uma vez meu pai recebeu uma fita cassete, ela vai entrar o aço na história, uma fita cassete
da filha do patrão dele, que era uma pregação de 10 minutos do Astromar no grupo de oração da Maristela. E eu ficava ouvindo sempre a mesma coisa. Eu decorei o que ele falava, decorei a música. E eu falei pra minha mãe, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. Eu falei, mãe, eu quero conhecer esse lugar. Aí minha mãe falou, não, eu não consegui porque sua irmã é pequena, seu irmão é pequeno e tal, mas a sua tia que sempre vai leva você. Aí eu fui um dia. E eu fiquei frustrado porque eu não conseguia enxergar quem tava falando. Aí eu comecei a ir de novo. E o startar para eu querer falar de Deus foi através dessa fita cassete. Eu decorei e ficava repetindo para minha mãe a pregação. E eu ia nos grupos de oração, eu voltava e ficava pregando em casa o que o cara contou uma historinha e eu repetia. Então foi aí. Aí, cara, daí mudou nossa vida. Porque eu quis fazer catequese na Maristela, aí eu mudei lá do Iguaçu pro Aviação, porque era mais perto, tanto que eu passei aí na Maristela, e aí mudou minha vida toda. Mas foi dessa fita cassete que eu senti que eu fui chamado por Deus e no momento certo eu acredito muito no sim, que a gente devolve para Deus. Eu disse sim para Deus para essa missão de evangelizar. E aí, Thiago, a gente chama de outras formas na igreja, mas como o nosso público, eu acredito que não seja todo de cristãos, eu tava essa semana vendo, eu tô estudando bastante comportamento humano e tal, e eu vi num curso que eu tô fazendo, o cara falando sobre a responsabilidade do comunicador. Se o cara entende a mensagem de forma errada, a culpa é sua. Caramba, responsa mesmo. E assim, eu queria saber o que você pensa dessa frase e o que te motiva a continuar fazendo, mesmo sabendo desse peso que você carrega sendo um comunicador. Sim, cara, essa frase, ela tem... eu tenho uma tendência a concordar e uma tendência a discordar, tá? Sendo super sincero. Vamos lá. Quando eu tinha 17 anos e eu pregava, dava palestra em escola pra gente de 17 anos, era uma fase que eu era muito imaturo. Certo? Eu comecei muito cedo. Eu comecei a pregar com 14 anos no Mirim. Então, eu pregava pra gente de 11, não sei, 12, por aí, né? Então era muito cedo, cara. E eu fui sendo formado nessa faixa de idade onde a gente está se descobrindo ainda, né? Então eu passei pelo período de transição de escola, aí eu fui pro seminário, voltei, transição de faculdade, festa, conhecer uma cervejinha, conhecer a paquera. Tudo isso foi enquanto eu já dava palestra, enquanto eu já pregava na missa do Cerco de Jericó com 2.000 pessoas. Moleque, né? Moleque, eu digo assim, nessa parte do cerco, com 20 anos. Sim. Então, talvez eu nessa época eu não tinha noção da responsabilidade que era. Com 20 anos, e 20 anos hoje que eu tenho 33, eu vejo que muda muito a forma de pensar. Então, hoje sim, cara, na época eu não tinha tendência de pensar como esse cara que você falou colocou. Sim. Hoje eu já penso. O Thiago de 13 anos atrás pensaria, não, eu tô dando a mensagem, ele viva do jeito que ele quiser, né? Hoje não, eu já penso, já que eu me propus a falar, eu vou ter responsabilidade porque a palavra saiu da minha boca. Não pode ter brechas também, né? Exato, cara. É muito complicado. Então, sim, há uma grande responsabilidade no contexto da comunicação, independente de onde seja. Eu falo muito do cristianismo porque eu tô falando de como pregador, mas qualquer palestrante, né? Independente de ser cristão ou não. Independente do que ele for falar. Exato, exatamente. Independente do tema, né? Não pode deixar brechas. Uma coisa que eu fico curioso, você consegue dar dicas para as pessoas que querem cada vez mais comunicar melhor? Paz, eu nunca fiz isso. De dar, assim, vou voltar para o contexto de acampamento, tá? Claro. Acampamento a gente sempre tinha um pregador mais experiente e passava um tempo, vinha outro para ir aprendendo. Eu sempre dei dica, mas assim, deixando o cara desenvolver o formato dele de falar. Porque, cara, tem muito a liberdade do cara desenvolver a forma dele falar. Mas assim, a dica velho, você não vai falar sem estudar o tema, né? Não vai falar sem estudar o tema. Porque eu sou católico ou evangélico, o Espírito Santo vai soprar o que você já estudou. Então, a dica principal, estuda o que você vai falar. Não tive tempo de estudar. Um exemplo, Thiago, vem aqui hoje em dia não sei o que é do colégio, faz uma fala aí, preciso de 10 minutos para esquematizar, pelo menos na minha cabeça. Não existe chegar e já ir falando. Improvisar. Então a dica principal, se prepara, né? Se prepara para, se precisar improvisar, beleza, mas não vá partindo do princípio da fala
do improviso. Eu acho que até o improviso, pra ser sincero, tem que ter uma bagagem anterior, né? O cara não improvisa do nada. Ele não tem como ele criar as coisas desse jeito. Cara, então, quando a gente casou, minha esposa falava assim, Ti, você tem uma capacidade incrível de improvisar. Aí eu falei, bacana. Aí quando a gente casou e ela foi vendo, ela viu que todos os dias eu ia tomar banho ouvindo uma palestra. Todos os dias eu tava tomando café ouvindo uma palestra. Às vezes não é só lendo, eu ouvindo, cara, isso aqui ajuda demais, velho. Ouvindo um podcast. Eu ouvindo podcast. Hoje em dia, filho, podcast é o que há. É o que Mas a dica principal, estuda o que você vai falar. Né? Monta um esqueleto da fala. Não queira ter autoridade na sua fala sendo raso. Né? Não precisa ser o mais profundo do mundo. Né? Não precisa ser um Ícaro, um Ítalo, que são os caras top. Mas pelo menos uma basezinha ali tem que ter, né? Senão... Como você começou? Assim, quero falar sobre a primeira vez que você pegou o microfone, como foi? Porque assim, hoje, você é um cara com uma estrada grande, que já falou para públicos grandes, que tem uma vida pública, então já tá mais familiarizado. E aí eu quero trazer para o nosso público o pequeno corretor, que tá começando hoje e vai gravar um stories no Instagram, quer falar com o público dele e tá morrendo de vergonha. Como você fez pra falar, cara, travei, não, foi de boa, fui eu vou separar uma palestra do Stories, tá? Perfeito. Uma palestra. Como eu falei, primeira vez em público, era uma missa que tinha o roteirinho lá, que tem o folhetinho, aí eu cheguei pra coordenadora e falei, eu posso falar de forma espontânea? Ela falou assim, não, tem que seguir, né? Eu acho que ficaram com medo, moleque, 13 anos. Aí eu falei, não, mas é só uma fala. Aí eu falei, foi a primeira vez que eu falei, meio irresponsável, porque eu era muito novo. Mas espontaneidade, velho. Espontaneidade. Ninguém gosta de ouvir o Sérgio Moro falando. Embora ele tem todos os méritos. Não vamos entrar em política agora, tá? Mas tô falando a forma de falar. É um cara travado, velho. Ele é muito. Um cara travado. Ele tem tudo pra crescer em pesquisa. Não que eu seja favorável. Não tô entrando no mérito político, mas na fala, tá? Que é o exemplo que nós estamos vendo. Entrevista do cara travado. Vamos falar assim, ele é muito inteligente, tem bastante conteúdo, mas o jeito de falar não é agradável. Ele não foi juiz federal à toa. Exato, é o cara. Ponto. O cara. Ele é inteligente. Uma puta história e ninguém pode tirar isso. Exato. Nem quem é contra ele politicamente, Exato. tá? Mas assim, não tem espontaneidade. Você vê que é travado, fala muito certinho, tímido. Stories, por exemplo. Eu faço stories pra caramba. Eu mostro o meu trabalho no Cristo Rei, mostro o meu trabalho na política, sobretudo na política. Cara, político tem que mostrar o que faz, como é os bastidores. Chega desse negócio de político só mostrar ele de terno. Chega, isso acabou, velho. Tem que acabar cada vez mais. Stories pra um corretor. Vamos pegar o contexto que você me perguntou. Cara, pegou o celular, você está falando com um amigo. Não tá falando com 10 mil seguidores. Tá falando com uma pessoa. Tá falando com uma pessoa que você tem intimidade. Porque você vai se soltar. Então você vai ficar lá, olá. Para, velho. Você vai falar, olá, Igor. Não. Ô, velho, tudo bom? Claro que, tipo, depende do público. Não vai falar olá, galera, pro cara que quer comprar o imóvel de não sei. Não, calma, vamos. Tem os públicos. Mas independente do público, tem que ter a naturalidade. Essa é a dica maior, dica principal. Então, tipo assim, basicamente, não cria exatamente o personagem, não tente ser falso. Seja você mesmo e natural. Exatamente. Eu acredito muito que a naturalidade é o que vai fazer quem tá te assistindo ter o prazer de assistir. Eu acho que isso é o básico, cara. O básico do básico é você tratar o teu público como teu amigo. E aí, a gente já entrou num ponto que é a importância de entender o público. E aí, aqui a gente já vai fazer alguns links, porque com certeza você precisou se reconstruir algumas vezes para ir se adaptando aos sonhos da sua vida que foram mudando, né? Sim, sim. Então, assim, quando você tá na escola, você tá falando com a molecada, com adolescente, com criança. A hora que você tá ali na prefeitura, você tá falando com adulto. Você tem que se portar diferente, você tem que comunicar diferente. Quando você vai fazer sua campanha, cara, é o tempo inteiro falando com gente diferente, tendo que entender o linguajar, tudo muda, diferentes, né? Cara, eu vou falar uma coisa que é uma partilha. Partilha mesmo, cara. Teve uma fase na minha vida que eu cheguei pra confessar com um padre, não vou contar os pecados, vou contar o que eu conversei com ele. Eu entrei em parafuso. Eu falei, padre, eu acho que eu sou uma mentira. Porque eu tenho que ficar... na Maristela eu tenho que falar de um jeito. Me portar de um jeito.
no Cristo Rei de um jeito, na política de outro, com a minha família. Ele falou assim, Thiago, não, você está equivocado com nisso. Você é o Thiago. Só que na vida você exerce papéis. E tem que ter clareza desses papéis. Cara, não é que eu sou uma mentira no colégio, uma mentira na Câmara, uma mentira... Eu posso me matar, porque aí você perde a identidade. Não. Cara, esse papo com o padre foi uma coisa tão importante, porque eu tava ficando meio mal, tal. Falei, pô, será que eu tô errando nisso, né? Mas não, eu sou o Thiago, tenho a minha identidade, só que eu tenho que saber o lugar onde eu estou para me comportar da maneira com que aquele local me pede. Agora, uma coisa que não pode ficar de lado. Seus valores. Valores. Princípios. Essência. E se isso ficar de lado, aí acabou. Aí véio. você é uma mentira. Aí é uma mentira, aí acabou. Então, quando eu conversei com esse padre, eu refleti muito. Falei, cara, mas pera lá. Eu sou cristão no contexto político? Eu acho que eu sou. Pô, eu sou cristão lá no colégio? Pô, acho que sim. Porque pra mim o norte que eu tenho são os valores cristãos. Sim. Não estou falando de religião, tá? Sem religiosidade na mesa. Estou falando de valores. E valores a gente pode seguir valores de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Kant, tanto faz. Estou falando de Cristo. Eu sigo os valores cristãos. Analisando isso, eu percebi, não, eu não sou uma mentira. Eu simplesmente tenho que entender que existe papéis que eu exerço dentro de uma sociedade. Você se adapta sem deixar de ser o que é. Exatamente, sem deixar os valores de lado. Por exemplo, você colocou muito bem. Cara, é impossível eu chegar numa sala do primeiro ano do ensino médio de ensino religioso e falar do jeito que eu falo para um acampamento juvenil com pessoas de 25 a 35 anos. Não dá. Diferente, cara. Maturidade, entendimento, e aí vem a responsabilidade do comunicador. Eu vou falar de qualquer jeito pros meninos, pras meninas, né? Aí... Mas deu para entender o que eu quis dizer? Claro. São clareza, tem que ter clareza de papéis. Na hora de pregar, eu sou pregador. Na hora de evangelizar, de dar aula, eu sou professor. Na hora da Câmara, eu sou um parlamentar. Na sua casa você é marido. Thiago, exatamente, sou marido, sou pai. Só que a essência do Thiago, os valores, os princípios, se mudou isso, ferrou, para não falar outra palavra. Então tem que tomar muito cuidado. Brincadeiras à parte, desculpa interromper. Ele é um grande amigo meu, mas eu converso com você diferente que eu converso com a minha namorada. Graças a Deus, né? Graças a Normal. Deus. Ainda bem que você conversa diferente, meu. Quero nem mas saber. cara, isso aí muita gente tem conflito. Muita gente entra em parafuso, como eu cheguei a entrar, velho. Porque acha que tem que ser igual. Então, uma vez o padre Rafael, ele falou que o discurso público, ele é diferente de um papo eu e você. Diferente, não tem como. Né? Você vai sair contando seus segredos, por exemplo, pra todo mundo? Pode. Não. Então é clareza de papéis sem perder a essência. É isso. E eu acho que até é um ponto que é difícil para os corretores adaptarem, porque assim, geralmente, eu tô falando, aí eu tô te contando o que a gente escuta, só para você entender no contexto que a gente está inserido também. O cara que vira corretor, ele nunca sonhou em ser corretor de imóveis. É muito difícil, a não ser que o pai seja um corretor bem sucedido. É uma profissão que é atual, entre aspas, digamos assim. Então, o cara, ele era alguma coisa antes e se tornou corretor de imóveis. Para ele se tornar corretor de imóveis, ele entrou numa empresa, numa imobiliária e se formou ali. Muitos querem seguir a carreira do autônomo, porque ganha melhor. Óbvio, a gente precisa de dinheiro. E aí, quando o cara vira autônomo e ele é bem sucedido, ele montou uma equipe. E aí, olha o processo que o cara percorreu, ele não sabe na maioria dos casos, ele não sabe quem ele é. Porque assim, ele foi formado de tantas formas e ele não se preocupou em aprender as formas de ensinar. Sim. E aí, quando ele pega uma equipe, ele arrebenta a equipe. A gente vê muito caso de corretor que liga pra gente e quer bloquear o acesso do corretor da equipe dele aos imóveis que ele cadastrou. Cara, se você não confia na sua equipe, como é que o cliente vai confiar, Thiago? E aí, assim, quer contratar qualquer profissional e quer que o cliente aceite qualquer profissional, cara, escolha caráter. Acho que a conversa tá girando em torno disso. É isso. Cara, escolha caráter antes de escolher habilidade. Forme as pessoas. Sim. E acho que no nosso mercado, no corretor de imóveis, isso é o ponto-chave, assim.
que a gente precisa que eles entendam. Sim, cara, por exemplo, vocês trouxeram o Vit aqui, que ele é o cara pra falar disso. Sim. Ele forma a equipe. O Vit é um formador nato, né? Ele é. Ele é um formador nato. É o cara que sabe falar, que sabe lidar, que sabe chegar em você e trocar uma ideia massa. E essa questão de fazer um caminho sem perceber o caminho que tá fazendo é um problema. Exato. Não só pro corretor que vira um líder de equipe. Sim. Para todas as profissões. Né? Se você faz um caminho ali sem entender o que tá acontecendo, quando você chegar lá na ponta, você vai falar, meu Deus, e aí? Quem que eu sou? Eu tô fazendo aqui? Como eu vou fazer? Então, cara, o caminho tem que ser pavimentado com calma e entendendo. Eu falo muito isso pros meus alunos. Você quer chegar onde na sua vida? Agora, início de ano, eu sempre faço uma mini palestra antes de iniciar a aula de filosofia. Onde você quer chegar, né, na sua vida lá na frente? Aí eles comem assim e tal. Adolescente não gosta muito de conversar, né, de falar, é próprio da idade. Aí a gente fala, para chegar, por exemplo, no final do ano, em novembro, final de novembro, que é a época de encerramento de prova, vai de férias, atingiu a média, vai curtir suas férias, você vai ter que pavimentar um caminho. Para chegar lá tem que saber o que está fazendo. Né? Para chegar lá no quarto bimestre ou para prestar um vestibular, tem que saber o que aconteceu ao longo do tempo. Aí pode parecer uma comparação besta, mas é isso, velho. Se você não souber como tá caminhando e onde quer chegar, onde já chegou, é complicado. Eu sei que é filme, é brincadeira, mas eu não lembro a cena exata, mas me chocou o centro. Alice no País das Maravilhas, que ela encontra o gato. E ela pergunta pra onde aquela estrada tá indo, ou algo assim do tipo. Ele pergunta, e pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala, então o que vai mudar? Cara, essa parte do filme, do livro, eu uso muito em palestra ou aula, porque realmente é maravilhoso. Onde você quer chegar? Ela, não sei. Qual caminho eu devo pegar? Não sei. Então qualquer caminho vai te levar pra algum lugar. É massa. Isso é muito massa demais. Isso dá uma cutucada, muito, né? É complexo, né? Filosofia dá pra gente pura. ficar falando só sobre essa frase o podcast inteiro, cara. Foi filosofia pura. É muito massa. E aí, a gente falou aqui sobre meta, sobre aprender a estruturar os processos. E eu queria falar agora, Thiago, a gente vai acabar entrando na sua carreira pública, sobre o poder do foco e da determinação. Porque assim, lá em 2012, quando você recebeu o primeiro não, você podia ter desistido. 2016, que você fez uma campanha que não entrou por pouquíssimo, porque eu te acompanhei, votei em você e sigo votando. É assim, não tô fazendo campanha política, sim. Mas é um cara que eu conheço, que eu confio e que eu encho o saco pra caramba, que mando ele mensagem. Cobra, ele comenta comigo, eu vou cobrar ele. Eu falo, cara, tem que cobrar mesmo. Se eu vejo uma placa quebrada, não importa se eu sou lá do São Lucas, tô no Dama, se eu tô no Humberto Salvador, eu votei em você. É você que eu vou cobrar. Tá certíssimo. Não sou eu responsável por essa área? Arruma alguém que seja, então. Você é o meu representante lá dentro. Eu não conheço outra pessoa além de você. Vai lá e faz. Esse é o trabalho do vereador, é mediar. Exatamente. E aí, aqui eu quero falar sobre o poder do foco e da determinação. Porque pra gente chegar em algum lugar com êxito, claro que a gente vai quebrar a cara algumas vezes. E eu queria que você contasse um pouco dessa história e o porquê que você não desistiu. Cara, é o seguinte, em 2012, eu tinha 23 para 24 anos, tá? Eu confesso que foi tão rápido que talvez eu não entendesse tão bem a importância de um político, né? A gravidade de uma eleição, que é muito complicado. Só que quando eu disputei a eleição, eu tomei gosto pelo negócio. É isso que eu quero. Aí eu passei a estudar funções do vereador, como se compõe um país, os 3 poderes, e fui aprendendo. Em 2016 eu já cheguei sabendo o que eu queria. Já tinha uma base maior. Já tinha uma base maior. Passei 4 anos vendo palestra, estudando, só que eu não foquei em nada assim, vou focar para poder ser eleito em 2016. Eu simplesmente fui entendendo a função do vereador. Quando eu disputei em 2016, o Igor falou que quase foi eleito, eu tive voto suficiente, mas não fui eleito porque o meu partido não atingiu o quociente eleitoral. Então eu fiquei fora. Foi um baque muito grande. Fiquei uma semana mal pra caramba. Falei, meu Deus, não é possível. Só que aí depois as coisas vão se acalmando dentro da gente, né? Sim. Eu lembro que o Ailton, que é assessor do vereador Douglas Cato, que é um parceiro, tava triste, ele pegou e falou, você tá fazendo o quê? Eu tô em casa e tal. Aí ele falou assim, vamos fazer preciso fazer uns corre, vamos fazer uns corre comigo.
Aí ele me levou para atender alguns tetraplégicos. Ele nem sabe disso, cara. Uma hora eu vou só agradecê-lo. Aí ele me levou em 4 famílias pobres com tetraplégicos. Eu olhei aquilo e falei, eu tô sofrendo porque eu não fui eleito? Pelo amor de Deus, velho. Aí me deu aquele pum. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, sentei e falei, eu não vou ficar sofrendo, não vai voltar, não dá, passou, já é terça-feira, a eleição foi domingo, tá fechado. Mas agora eu vou trabalhar por isso. De 16 a 20, a minha vida girou em torno de ser eleito. De fazer contato, de expor ideia, de me reunir, de pegar liderança e chegar lá com nada na mão e falar, cara, eu quero ser vereador. Tô estudando para isso, tô tentando entender isso. Você não pode me ajudar? Às vezes a pessoa, molecão, não era nem casado, nada. Tinha aquela coisa de insegurança. Mas aí eu fui, cara. Eu passei 4 anos pavimentando um caminho e sem perder o foco, velho. Eu falo que, dentre tantas coisas na minha vida, o que eu mais foquei foi em ser eleito em 2020. De não perder mesmo, de pensar, olha, eu tenho que caminhar nisso para poder conquistar o apoio de tal pessoa importante, eu tenho que pensar no partido para não me ferrar de novo, eu tenho que viajar para ver a experiência. Então, eu foquei e fui, sem perder, velho. Eu não perdi o foco, eu casei nesse meio tempo, mas ainda assim, eu falei para minha esposa, olha, amor, eu tenho esse sonho, eu preciso lutar por esse sonho. Quando eu entrei no Cristo Rei, falei pra irmã, e falo em público, sem problema nenhum. Falei, irmã, aceita a proposta, tô muito feliz, eu tô realizando um sonho de estar aqui. Eu sonhei em estudar, agora eu vou trabalhar aqui. Mas eu tenho um outro sonho que eu não posso deixar de lado agora. Eu quero ser vereador de Prudente. Tem algum problema? Ela falou assim, não atrapalhando o trabalho aqui, vai ter nosso apoio. Cara, e segui focadaço mesmo, não perdi o foco. De 16 a 20, quando acabou a eleição e eu estava eleito, meu filho nasceu no meio, foi na UTI. Lembra? Você lembra? Lembro. Meu filho nasceu faltando 15 dias para a eleição. Caraca. Do nada, eu tava fazendo campanha com um grupo pedindo voto, falando de proposta, minha esposa liga, estourou a bolsa e há 7 meses, tinha sido... Ele não nasceu, ele não foi concebido naturalmente, foi tudo por FIV, né? Ela teve um probleminha. E aí veio aquele desespero, eu falei, meu Deus do céu, velho, que loucura. E agora? No hospital, ele nasceu, fiquei a madrugada toda, tal. No outro dia eu já tava fazendo campanha, porque era um foco. Não é que eu tô abandonando meu filho tava lá sendo bem cuidado na UTI, ficou um mês na UTI. Tava seguro. Amor, tá tudo bem? Posso ir? E a minha mulher é muito parceira, velho. Ela falou assim, Ti, vai. Segui até ser eleito, velho. E antes de saber da certeza da eleição, lembra que deu aquela bugada nos aplicativos? Parou de contar os votos? Sim, isso? Eu fiquei... Eu fui visitar meu filho. Eu lembro, agora eu lembrei. Ela carregou, aí depois ficou um tempo sem atualizar. A madrugada inteira. Fiquei desesperado. Fiquei olhando, quem ganhou aí? Aí eu acordei e só podia visitar meu filho 15 minutos por dia, porque era pandemia. Pô. Campanha podia fazer, né? Mano. Sempre, deixa dar um jeito, né? Aquele jeitinho. Não vou tocar no vespeiro, não, tô brincando. Aí eu fiquei sabendo que eu fui eleito de verdade 10 da manhã. Então, cara, de verdade, de 16 a 20 eu foquei nisso. Aproveito para entrar num ponto aqui, que sempre foi espinhoso. Então você pregou em acampamento, deu palestra para poder ficar conhecido para ser eleito? Não. Nossa, é um pensamento de muitas pessoas. Isso. De muitas, cara, eu sofri com isso, né, no começo. Cara, eu nunca... Isso, cara, se alguém falar, vem me provar. Eu nunca mudei minha trajetória de pregador, de palestrante por causa de política. Nunca fui mais ou menos acampamento pregar. Mas é consequência, velho. Eu fiquei conhecido lá. Entendeu? Eu nunca pedi voto em 2016, por exemplo, porque 2020 não teve acampamento, foi pandemia. Mas em 2016 eu nunca pedi voto. Mas o padre falava, nós temos candidatos na paróquia, deem atenção. O padre nunca falou, vota no Thiago ou no negativo, que é da paróquia, é meu parceiraço. O padre sempre fala, nós temos candidatos na paróquia. Desse jeito. Aí a gente ia atrás para convencer, para conversar, como eu falei com você, com a sua família, com todo mundo. Então, foi só um parênteses aqui para dizer, política e igreja não se misturam no sentido eleitoral, mas política está misturada no todo, em tudo. É a comunidade. Em tudo, ali, né? Faz parte. Mas é mais ou menos isso. E não só de comunidade. Tudo é política, cara. Se for ver. Você... então tá. Pra ser político, você não pode pedir voto lá na igreja.
Mas, cara, você vai pedir aonde? Se Exato. você mora lá na igreja, tipo, se os seus contatos são... Os meus Minha amigos são base tá todos lá. da igreja. Exatamente. Onde eu vou conseguir voto, então, gente? Exato. Tanto que, mais um parênteses, né? Em 2012 eu fiz campanha errado. Por que eu fiz campanha errado? E eu falava assim, com o pessoal que me ajudou. Gente, vamos em tal bairro hoje? Aí eu ia lá. Batia a palma. Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago. Sou candidato a vereador. A pessoa, hã? Oi? Não, tava errado. Lá ninguém me conhecia, não era meu público. Em 2016 eu já entendi. Não vou lá em tal bairro, porque lá ninguém me conhece, velho. Não vai ser agora na campanha que o povo fala, vou votar no cara. Não, em 2016 foi com estratégia. Uma parte boa do foco. Foco exige estratégia também. Estratégia sem foco pode dar certo, pode não dar. Foco sem estratégia também. Então tem que andar casadinho ali. Então foi a questão do foco. Voltando à sua pergunta. O foco ele veio acompanhado de um sonho. O foco veio acompanhado de uma determinação muito forte. E o foco veio acompanhado de pessoas. Tem que ter pessoas. Sim. Sozinho, velho. Não é só na política, não. Em tudo. Em tudo. E aí, os assuntos, eles acabam se misturando. Porque, assim, eu não participei do último podcast, que foi com o Douglas Andrade, que é o diretor lá da Solar Power. O cara é uma máquina de venda, Thiago. Uma máquina de venda. Máquina e mesmo. ele falou exatamente sobre isso. Cara, você quer vender? Vai se conectar. E foi o que você fez. Você não estava vendendo um produto. Você estava precisando do voto, da confiança das pessoas. O que você fez? Se conectou. Exato. E o corretor precisa fazer o quê? Se conectar. Uhum. Se ele quer conhecer... ele tem que entender o PCI lá dele, o público, o perfil de cliente ideal. Ele definiu isso. Depois ele vai e define a esteira dele de negócio. Uhum. Eu preciso de... A minha média é a cada 100 clientes eu fecho uma venda. Então vai se conectar com mais gente. Sim. Se conecta com 200, com 300. Vai aumentar. Perfeito. No é mínimo, isso, cara. as pessoas precisam saber que ele é um corretor. No mínimo. Cara, olha que massa. Domingo eu fui lá no Copacabana Beach do Ronaldo. Aham. Tava eu, o Rodriguinho lá da Gota d'Água, Piscinas, o Rodrigo e o Vit. Uhum. E aí eu comentei com eles, putz, ontem eu fui num evento que eu não queria de jeito nenhum, cara. Não queria. E a minha esposa falou, tia, é bom ir lá. Pô, você é vereador, tem que se conectar, porque às vezes você cansa, velho. Sim. Cansa, mas é aquela questão, né? Você tá focado, o cansaço tem que ficar em segundo plano, depois você dorme. Aí eu falei, tá bom, vamos. Chegou lá, foi muito importante. Muito importante. A conexão que eu fiz, as conversas. Porque aí a pessoa veio e fala, vereador, como tá? Você tá gostando da vereança? Pô, você tem que pensar no futuro, conta com a gente. Cara, se eu não fosse, eu não teria conhecido essa pessoa. Aí o Vit falou, eu na imobiliária também tem que ser assim, eu tenho que estar em todo lugar. Aí já a conversa rolou nesse sentido, de que tem que estar fazendo contato, véio, conexão. E não é questão, é tudo por interesse? Não, mas também, por que não? Tá roubando? Não tem nada de errado, gente. Exatamente. É melhor uma pessoa boa buscar o espaço ali, para as pessoas conhecerem ela, saber o que ela tá fazendo, do que você deixar qualquer um. Exato. Então, tipo assim, acho super válido você ir atrás do seu espaço, porque você é uma boa pessoa. Sim, sem problema nenhum. Eu acredito muito em conquista de espaço, sem problema. Desde que não seja maquiavélico, né? Sim. Os fins justifiquem os meios, não tem problema nenhum, cara, de conquistar espaço, conquistar pessoas. Eu cito meu pai mais uma vez, porque todo podcast tem alguma frase que, assim, cara, não tem como a gente desvincular o nosso ser Não dá. de nada que a gente faz. Então, o meu pai falava isso. Eu já quis entrar pra vida política, pra vida pública, só que, cara, eu não tenho estômago. Eu não vou dar conta, Thiago. Uhum. Eu não consigo ouvir um absurdo ou chegar numa sala que vê alguém que tá sofrendo uma injustiça e eu tenho pavio muito curto. Eu não sou político. Eu não sei dialogar nesse sentido. Então não vai dar certo. Sim. Não adianta eu me expor a isso. Eu tenho boa intenção, mas boa intenção por boa intenção não vai funcionar. E meu pai fala. Uma coisa que ele falou pra mim e que me balançou, que eu quase fui atrás de entrar pra vida pública, foi... Ele falou, cara, se os bons se acovardarem, os maus vão tomar conta de tudo. Sabe, o pai. E eu fiquei tipo, pai, é verdade. Mais uma vez, você tá certo. E eu não... Em 2016 já era o Padre Rodrigo? Ou ainda era o Padre Tucci? Acho que era o Rodrigo, Padre já, Rodrigo. né? Eu lembro dele falando mais ou menos isso, nesse sentido. Que, assim, que a gente não der voto para as pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente confia, vai continuar sempre os mesmos. Cara, eu tenho uma ideia, pessoal, assim, eu
criei a Frente Parlamentar Cristã de Evangelização, Defesa da Vida e da Família. Foi a primeira frente da história com esse tema. O que é uma frente parlamentar? A gente propõe, passa pela Câmara, é um projeto de lei, é uma lei, né? Cria uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar vai trabalhar com diversos assuntos, né? Aí, quando eu criei essa frente, vieram falar, pô, mas cristão, você não foi preconceituoso? Não. É uma frente cristã sem excluir ninguém. É porque eu sou cristão, eu fui eleito muito por pessoas que acreditam nesses valores. Mas é para essas pessoas. Pensar em valores, né? Pensar em defesa da vida, defesa da família, evangelização e tal. E falando nisso que seu pai falou, se os bons se acovardarem e tal, eu tenho muita vontade, cara, de transmitir essa frente parlamentar para outras câmaras municipais. A gente já passou para 2, eu quero passar para mais. Por quê? Dentro desse contexto dessa frente, eu já provei uma lei que estabelece a lei da Semana da Primeira Infância aqui em Prudente, que é questão de aborto, cuidar da questão da... Muitas mães não sabem, muitas pessoas não sabem que do 0 aos 6 anos, velho, é muito importante para a formação do ser humano. Do 0 aos 2, ele forma muita coisa. E às vezes a gente não sabe, a pessoa mais simples não sabe. Essa semana é para que tenha formação. Eu consegui um grupo para me ajudar, velho. Então, foi um trabalho da frente. A gente aprovou uma lei que tem que ter nas escolas municipais, estaduais, escolas públicas, vamos dizer assim, de modo geral, ações de prevenção à depressão e suicídio. Parece que não, porque não pode ser divulgado, mas existe muito suicídio em jovem. A incidência de depressão em jovem ela é muito grande, né? Sobretudo em tempo disso aqui, ó, que é tudo muito apressado. A gente acha que... Mediatismo, né? Que a vida é igual ao celular, que você clica uma vez já tá lá, não é. Então, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas com a base que a gente tem que estar na política, velho. Tem que estar. E eu quero cada vez mais cristão na política. Se não for cristão, pessoa que a gente acredita numa índole boa, eu não tenho essa... Lá na Câmara, a gente é muito tranquilo quanto a isso, velho. Não fica o povo acha aquela disputa, né? Nossa, não, Cada um só fica com o seu. Não, lá a gente não pensa em eleição, lá a gente pensa em mandato. Tem que cumprir os 4 anos bem, não vamos atrapalhar um outro, vamos fazer um bom trabalho e pau na máquina. Então eu quero cada vez mais boas pessoas na política, sem problema nenhum. Cara, isso veio na minha mente um assunto. As pessoas acham que todos os políticos são mentirosos. O que você pensa sobre isso? Você acha que a verdade sempre vai ganhar? Ou na política isso é um pouco complicado? Não. Como que funciona? Se eu falasse como um cristão apaixonado, eu falaria que a verdade sempre vai ganhar. Mas a gente olha o Brasil. Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. Pode confiar, velho. Na política tem mais pessoas boas do que ruins. Só que os ruins não têm pudor. Então, às vezes, acaba... maior. Aí faz o estrago maior. Aí passa por cima. Por exemplo, uma pessoa de princípio, de valor, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Véio. O cara que não tem pudor, desculpa a palavra, dane-se, ele vai fazer. E aí que acontece as coisas ruins. Por exemplo, na Câmara Federal tem 513 deputados. A gente ouve falar o nome de poucos. E normalmente são os ruins. Você tá entendendo a lógica? Não tem lógica um negócio desse? Então eu acredito que, beleza, a verdade pode sempre vencer. Aí eu, como professor de filosofia, será? De verdade, não consigo te responder, cara. Mesmo. Eu acho que seria excelente se fosse verdade a frase. Mas infelizmente ela não é 100% certa. Exato, eu não consigo afirmar. Mesmo. Mas eu espero que ela vença. Sim. Eu não sou pessimista. Eu não sou uma pessoa pessimista. Acho que vai dar certo. E só retomando uma frase que eu ia comentar e como a gente continuou conversando, eu não quis interromper, sobre a frente que vocês levantaram, que luta pelos valores cristãos, da família e tal. Cara, assim, a gente acaba falando sobre religião, entre aspas, né? Entre muitas aspas, porque aqui eu não defendo religiosidade. Eu defendo valores cristãos, que é valor de Cristo. Sim. Cara, pega Jesus Cristo, ignora coisas erradas que as igrejas já fizeram. Cara, ignora. Isso tem em todo lugar. Ser humano erra. Ponto. Pega Cristo, só Cristo. E me fala um lugar onde ele não foi inclusivo. Só uma. Não tem. Não tem. Então,
frente cristã, ela não é excludente. Exato. Ela não é. Exato. Ela é inclusiva. Aham. Ela só tem valores definidos. Uhum. Ponto. Ponto. Tanto que, cara, dentro da frente cristã, eu aprovei ao PPA. PPA é o plano plurianual, é o que vai dar direcionamento ao governo por 4 anos e passa na Câmara no primeiro ano de governo e dura até o primeiro ano de governo do outro prefeito que vai entrar em 25. Eu incluí lá para que tenha ensino religioso nas escolas municipais de Prudente. Tá? Já está na LDB, que é a Lei de Diretrizes, está na BNCC, que é o Currículo Comum, né, Nacional. Já é lei. Em Prudente não tem. Eu recebi um manifesto contra o meu projeto de lei. Me moeram. Primeiro ponto. Me moeram errado, porque é lei. Segundo ponto, falaram que eu não abri para discussão. Mentira, porque teve audiência pública aberta para todos. Ficou o projeto lá dias. E depois teve audiência pública e teve entidades que me criticaram que estavam lá e não perguntaram nada. Aprovamos, tá aprovado, vai ter que ter. E o meu primeiro requerimento, já não sei quando vai sair, mas meu primeiro requerimento do ano legislativo 2022 vai ser: e aí, quando vai implantar? É lei. Se não implantar, o prefeito vai ter que justificar. Tá? Aí voltando ao centro do assunto. Ensino religioso não é ensino de religião. Não é. Eu dou aula de ensino religioso no Cristo Rei e eu não falo só de catolicismo. Nós falamos sobre valores, sobre ética, sobre moral, sobre família, sobre espiritualidade, sobre respeito ao próximo. Nós não ficamos falando só sobre catolicismo e em um colégio católico. Porque o intuito do ensino religioso não é ensinar uma religião. Exatamente uma religião. É para falar de todas, é para dar um panorama bacana. Só que a essência do ensino religioso, por isso que eu vou brigar muito para que implante o ensino religioso nas escolas municipais para criança. Para saber o valor da família, para saber que um amigo de verdade é aquele que não vai te levar para droga, é aquele que não vai querer te ver, sei lá, entender que não vale tudo para você conquistar algo. Cara, e tem que ser da base, irmão. Você vai esperar o cara se ferrar para depois tentar... É melhor ajudar na base. Eu só vou dizer de um jeito que eu entendo, que eu acho que vai ser o jeito que as pessoas que atacam entendem. Por favor. Você não vai doutrinar ninguém. Você só vai educar nos bons princípios. É isso que as pessoas atacam. Vai fazer isso que vai doutrinar para a igreja católica, vai doutrinar para isso aqui. Não. Você só vai educar nos bons princípios. Perfeito. Perfeito, cara. Doutrinação, inclusive a gente tem semana pedagógica lá no Cristo Rei, né? E veio um cara doutor em um monte de coisa, nem vou lembrar. Cara, ele veio falar justamente, ele é especialista em ensino religioso. Não tem a palavra doutrinar. Nem da parte das irmãs, a gente quer ensinar valores. Eu vou repetir os valores. Valores de família, valores de amor ao próximo, amor fraterno, não passar perna no outro. E isso tem que ensinar lá da base. Repito, da base, do ensino fundamental 1, que é do 1º ano ao 6º ano, ao 5º ano. Tá? Então eu vou trabalhar muito por isso. Não é fácil, tá? Não é fácil. A educação no país é totalmente aparelhada e é contra essa parte de espiritualidade, contra essa questão de valores de família. Não todos. A maioria não, mas tem. E esse pouco é barulhento. E eu falo sem medo deles, porque eles conseguiram um cara que vai lutar por princípios. Eu fui eleito para isso. E não tô sozinho na Câmara, não, de jeito nenhum. E aí, a gente comentou isso hoje, Dani. Não sei se você vai lembrar, mas hoje de manhã a gente tava conversando e tal. E eu falei, cara, você acha que tem alguém realmente satisfeito com a situação que o país tá? Thiago, eu acho que nem de esquerda, nem de direita, nem de centro-esquerda, ninguém tá satisfeito. De nenhum canto, o país sul, leste, oeste. Tá um lixo. Tá tudo errado. E o porquê que eu acho que tá desse jeito? Porque a gente foi ensinado que política, religião, futebol, o que incomoda não se discute. Cara, isso se discute sim, precisa ser discutido. É claro que não se briga, né? Você não se mata. E não é todo lugar que você vai falar sobre tudo. Sim. Mas, cara, com quem você tem poder de influenciar, com quem é importante pra você, discuta. Eu acho. Acho totalmente isso, cara. E tá melhorando, viu? Tá melhorando. A nossa geração tem... Sabe aquela frase? Vocês podem mudar o mundo, a nossa geração pode mudar o país, porque a gente passou a discutir política. A gente não sabia o que era o Supremo Tribunal Federal. Não sabia, agora a gente já sabe. Já sabe que tem o Congresso, que é o Senado e a Câmara Federal. Nós sabemos que tem deputados. A gente já tá sabendo, cara. E eu tenho tentado muito no Instagram... que é o lugar onde eu tenho mais engajamento, mostrando o que são os 3 poderes,
o que faz um deputado. Eu vou fazer muito isso, que é o ano eleitoral de eleições gerais, né? E, cara, hoje em dia, fala-se menos da seleção brasileira jogando do que política, e isso é bom. Na hora da Copa do Mundo, vamos falar, né? Aí, claro. aí é diferente. É difícil. É diferente. Cara, hoje tinha jogo do Brasil, você sabia? O jogo do Brasil. A hora que a gente tá, enquanto a gente tá gravando o podcast, o Brasil tava jogando na televisão. Sabe como a gente descobriu? Vamos ligar pra colocar a bandeira do podcast na TV e tava jogando o Brasil. Você tá brincando. A gente olhou e falou, nossa, tem jogo do Brasil. Eliminatórias. Cara, eu amo Porque não é futebol, Copa eu América. sou apaixonado por Eu futebol. também gosto. Gosto mais de Mas- Fórmula 1, mas gosto de futebol também. Mas, cara, tá beleza. Tipo, o futebol eu assisto, me divirto e tal, mas não, eu quero falar sobre o que é de fato importante. Irmão, existem duas coisas na vida pra gente falar e pra gente vivenciar. Entretenimento e aquilo que vai mudar a vida. Perfeito. Entretenimento, velho. Por isso que o povo fala, você assiste Big Brother? Assisto, e daí? É entretenimento. A gente fica no Rios aqui vendo um monte de porcaria, Sim. que às vezes pior que o Big Brother. Eu assisto, é entretenimento. Agora você vai decidir, né? Se vai te ferrar no seu dia a dia com mau exemplo ou bom exemplo, sei lá o quê. Agora, tem que separar o entretenimento daquilo que realmente muda. E política muda. Não tem outra forma de melhorar o mundo a não ser pela política. Não tem, velho. A igreja é a parte da caridade. Mas quem faz lei, o parlamentar, quem julga, o judiciário, quem administra, o executivo, como que você vai mudar um país sem passar pela política? Não tem jeito. Então é Não bom a gente muda. discutir. É bom a gente discutir. Tem que falar mesmo, velho, sobre política. E é igual eu falei, cara, eu particularmente, tá? Acho uma falta de responsabilidade muito grande do cidadão. Político, ele já tem as responsabilidades dele. Mas do cidadão, não saber nem quem votou, Thiago. Ai, cara, isso Tipo assim, isso é ruim. eu tenho certeza, se você pegar umas 10 pessoas na rua, em quem você votou no prefeito e pra vereador? Sabe? Cara, É complicado. eu sei e eu cobro pra caramba. O que eu vejo de errado, você sabe que eu te Sei, mando. sei. E assim, se você vai ficar bravo comigo ou não, eu não tô nem Eu não aí. fico de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não, mas é o que eu tô falando pro pessoal que tá assistindo. Cara, assim, a gente tenta não falar sobre política, mas não tem como. É. E assim, cara, se você não sabe em quem você votou, você vai cobrar o quê de quem tá lá? É. Você se aliou a qualquer coisa, você nem sabe o que tá acontecendo. Exato, cara. Você tá de fato preocupado com o país? Será? Se você não tá preocupado com a sua cidade, você tá preocupado com o país? E assim, o país começa na cidade. Começa na muda sua casa. de fato na cidade. Em casa. É. Exatamente. Bairro, cidade, estado. E vai aumentando. E, bicho, olha, essa questão de não lembrar em quem votou é grave. É grave, porque você não lembra, você não vai cobrar, porque você não Fora as lembra. pessoas que decidem pra quem vai votar um dia antes, até mesmo no mesmo dia. dia, Quem papel- Você vai votar? Quem você vai votar? Ah, eu vou votar então, vou votar nesse cara aí. Ele é bom, ele é bom? Irmão, vocês veem que na frente das escolas tá diminuindo, graças a Deus. Tem um monte de santinho, não tem? É. Jogar no dia da eleição. Eu não jogo, nunca joguei e nunca vou jogar, sou contra. Mas sabe por que jogam? Porque o povo pega, você não ia jogar, velho. Não tem Claro. lógica, vou jogar lá. Não, joga porque pegam, porque ele esquece o número e pega qualquer um na hora. Leva a colinha bonitinho, né? Acompanha o cara. Agora a rede social tá fácil de acompanhar, bicho. Meu, e assim, tem que entender o que cada poder faz. Eu recebo muita demanda, cobrança e tal, de coisas que é impossível o vereador fazer. Pode citar algum exemplo, Leão? Ó, o ônibus. Teve um rolo da pega dos ônibus, sabe? Sim. Ah, vocês têm que tirar o ônibus, a Câmara não faz nada. Não, a Câmara fez muito. Teve CPI, teve investigação, teve requerimento, um monte. A gente fez dentro da atribuição do parlamentar. Quem executa é o prefeito. Tá? Por exemplo, saiu agora, até postei antes de entrar aqui, o reajuste do piso salarial do professor. Vocês viram? Bolsonaro sancionou lá. 33% vai aumentar. Agora cabe aos estados e municípios, esses 33 eu acho que vai de 2 e pouco para 3 e pouco, tá? Não aumenta um monte, mas já é alguma coisa. É pouco, mas é alguma coisa. Agora cabe aos executivos estaduais e municipais regulamentarem nos seus estados e municípios. Beleza. A pessoa pode me cobrar de cobrar o prefeito? Pode. Agora eu não posso regulamentar. O que vai acontecer? E eu já sei que vai acontecer em breve, nas próximas semanas. A prefeitura vai mandar para a Câmara um projeto de lei para os vereadores apreciarem desse reajuste do piso. Você entendeu? Que tem matéria, a gente chama de matéria. Tem matéria que é do Poder Executivo, tem matéria que pode ser do Poder Legislativo.
Então seria muito interessante, cara, que isso ensinasse também na escola. Qual é a função de cada um? Porque senão você vota meio sem saber, velho. Aí você não tem tesão de votar, de ir lá conhecer o cara, porque você não entende. O que uma psicóloga falou assim pra gente, tô falando demais mais rapidão, sobre meu filho. A gente falou, mas ele se desinteressa muito fácil pelos brinquedos dele. Aí ela falou, vocês ensinam ele como que brinca? Porque senão ele vai ver que não, ele vai olhar e não entende, ele vai se desinteressar, porque ele não sabe. Cadê a graça? Cadê a graça? Então é a mesma coisa, cara. Se você não entende da função de um vereador, de um prefeito, dos outros cargos, você não vai ver sentido em procurar saber o que está acontecendo ali. O que acontece, na minha visão, é que o Igor comentou. Sempre fala, política não muda, é isso daí mesmo, tudo bando de ladrão, não tem discussão, não tem nada. A pessoa, para que eu vou me dizer sobre isso? O que vai mudar na minha vida? Vai ficar tudo igual? Mas não, vai ficar igual porque você não faz nada, você não faz seu papel de entender, de ir atrás, saber quem votou, de cobrar pra pessoa que você votou e aí vai. Não dá pra generalizar de jeito nenhum, velho. Tem que quebrar esse ciclo. Exato. E aí, junto com tudo isso, a gente brinca, né, eu e o Dani, que a gente tá sempre em constante negociação. É o tempo todo. Se eu tô conversando com você, eu tô negociando uma ideia, você tá negociando uma ideia comigo. A gente negocia brabo aqui às vezes. E às vezes a gente negocia brabo. O Daniel é o cara que eu mais tenho prazer de discordar. Tem gente que é assim mesmo. Eu acho que às vezes ele tá discordando de mim quando ele tá concordando. Você vê o nível das coisas. É assim, às vezes eu tô concordando com o que ele tá falando, ele tá, não, mas eu falei, Daniel, você tá entendendo errado, eu tô concordando com você. Não, mas você calma tá aí. certo. Mas não é possível. Não ganhei fácil esse E jeito, a não. gente discorda, entre aspas, mesmo tendo, assim, os nossos valores, os nossos pensamentos são bem parecidos. Mas ainda assim a gente discorda em um monte de coisa. E a gente adora discordar e ficar 2 horas debatendo. Porque, cara, eu aprendo muito com ele. Sim. E ele aprende muito comigo. Vice-versa. E aí, nesse de negociação, eu queria falar um pouco sobre persuasão. Porque, com certeza, você precisou evoluir isso em todos os âmbitos. E hoje você tem que usar demais dentro da Câmara. Sim. E só um ponto. Se você conseguir explicar pro pessoal a diferença de manipulação, né? Porque tem pessoas que se assustam. Não, esse cara tá tentando me manipular. Meu Deus, eu vou ser enganado, vou ser passado pra trás. Perfeito, Dani. Cara, primeira coisa. Dá pra você perceber um manipulador de um cara que quer te persuadir. O manipulador, ele não vai dar espaço pra você abrir a tua ideia. De jeito nenhum. O manipulador, ele tá conversando com você aqui, só que ele tá olhando o entorno, ou o entorno físico, espaço, ou o entorno de ideias. Vocês já repararam nisso? O manipulador está sempre querendo entrar na tua mente de alguma forma. Encurralar, essa é a palavra. Perfeito. Aquela pessoa que vai te persuadir, o poder da persuasão, ele volta naquela questão de verdade ou mentira. Cara, a persuasão tem que vir pela verdade. Porque a persuasão, ela tá totalmente conectada à conquista. Conquista, você vai conquistar o cara, velho. Pra conquistar um voto, no acampamento, pra você conseguir evangelizar. Pô, a igreja é persuasiva. Tem que ser. E tem que estar com a verdade. E aí, eu penso assim, cara. A manipulação, ela tem uma vida curta. Porque a pessoa pode acordar a qualquer momento. A persuasão, quando você consegue persuadir alguém, quando você consegue conquistar alguém, ela já se envolveu na tua ideia. Ela se envolveu. Ela, que seja em fração de segundos ali, ela já conseguiu analisar aquilo que você está tentando propor para ela, né? A manipulação, o cara não dá esse espaço. Então, há essa diferença e o manipulador tem vida curta, pode ter certeza disso. Desculpa se eu entendi de maneira errada, mas seria mais ou menos assim. O manipulador te obriga e quem tá persuadindo, você Conquista. quer vir ou não. O manipulador, eu não sei se usaria a palavra obrigar, mas ele te... ele te... Empurra. ele tá uma empurrada meio à força aí. Vamos dizer assim. Geralmente o manipulador, ele, assim, a manipulação, a definição de manipulação é você convencer a pessoa a fazer baseado em uma mentira. Sem Você dar espaço. inventa alguma coisa pra ela que ela, em benefício próprio. Por exemplo, normalmente o manipulador, ele é chato, é uma pessoa chata, velho. Todo respeito aos manipuladores. Todo respeito. Eu não gosto de vocês, mas tudo bem. É assim, o manipulador, ele sempre ele quer falar mais do que você, ele quer falar mais alto que você, ele quer sempre te dar se você fizer aquilo, velho, você já pensou, vai ter aquele outro de benefício. Não, calma, persuasão não, nós vamos falar, cara, se a gente fizer isso, vamos pegar no voto, vai.
Meu, se você me confiar o teu voto, nós vamos trabalhar, nós vamos estar abertos para ideia. Toda vez que você precisar de mim, ó, pode contar comigo. Se você tiver uma ideia, você vai lá, nós vamos trabalhar. Aí, ó, fica a teu critério. Fica a teu critério. E outra coisa, pode olhar outros candidatos. E aí você decide. O manipulador não. O manipulador fala, não, cara, sabe aquele cara lá? Meu, não vira. Não vira. Eu tô com você. E não sei o que. Se eu entrando lá, ó, você vai... vaga imposto de saúde, você vai ter. Um exemplo, entendeu? Eu tô dando um exemplo bem chulo de política. É o tipo de política que eu não gosto, não faço. Eu nunca liguei num posto de saúde, ó, que é o vereador, tenta passar na frente da pessoa. Não. Se a pessoa me liga, não é um marketing pessoal, mas só pra falar um estilo de política que eu tenho tentado fazer. Já, óbvio que já ligaram no gabinete, ó, tal pessoa não conseguiu vaga, tá tanto tempo esperando. Eu nunca liguei na UBS carteirando, ó, tal pessoa atende. Não. Ligo lá, o que tá acontecendo? Por que tá demorando? Vamos melhorar? O secretário, ó, lá não sei que lá do Guanabara, na UBS do Guanabara, tá demorando. O que dá pra melhorar? Porque senão, velho, você vai Você ficar não vai naquele atrás de ciclo um, vicioso. Né? Você melhora uma e os outros. Tem um monte atrasado também. Entendeu? O manipulador, ele vai tentar falar assim, ó, eu consigo te passar na frente lá. Um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos entender mal. Aquele que vai de persuasão fala, nós vamos tentar melhorar o sistema de saúde municipal. Eu acredito muito nisso. Não sei se eu fui claro aí nas ideias. Foi sim. E acho, inclusive, que a ideia de manipulação e persuasão, a gente uma vez discutiu sobre, que o Daniel falou, eu sou meio manipulador. Eu falei, não, você não é manipulador, você é persuasivo. Só pra explicar, algumas pessoas me falaram que eu era manipulador. Aí, como eu gosto de conversar com ele, discutir, falei, Igor, eu tô meio mal, cara. Eu acho que eu sou meio manipulador. Aí ele falou, não. Aí ele jogou essa palavra, falei, putz, ele me tirou um peso das costas. Mas é isso aí, cara. Tem tudo a diferença. E assim, é bom você ser persuasivo. Você precisa o tempo inteiro negociar com as pessoas. Meu, isso aí tem que ser. E não é só um político, viu? Em tudo. Somos todos nós. Exato. Né? Principalmente para um vendedor. Com certeza. O corretor de imóveis, pelo amor de Deus. Ele vai chegar pra conversar com o cara, tremendo, falando tudo com a voz trema, morrendo de medo. Cara, você não vai vender pra ninguém. São dois extremos, velho. Vamos falar de um corretor, ó, que é o caso aí. O corretor que chegar tremendo, dificilmente vai vender a casa, não vai passar segurança. E o corretor que chegar sem dar espaço, o manipulador, cara, vai falar assim, é picareta. Exatamente. Entendeu? Persuasão, irmão. Calma, deixa eu dar espaço pro cara olhar a casa, explica. É porque a gente trocou de casa agora e o cara que agora, assim, sei lá, um ano. O cara que nos atendeu foi muito, muito bacana, velho. Deu espaço, conversou, explicou, calmo. Eu gostei do cara demais. Então eu acho que no corretor também tem essa questão de... esse cara aí é meio picareta. Desculpa, tá? Não. Né? É a impressão do cliente final. Desculpa não. Pode Sabe por que relaxar. desculpa não? Porque a gente vê que isso é verdade do mercado. Assim, a gente tem lutado bastante para tentar educar os nossos clientes nas redes sociais, porque eu ia fazer até o paralelo, é que você já começou, então só tô pegando o gancho, que, assim, é claro que o político eu acho que é bem mais, mas o corretor, ele tem essa pecha do cara picareta. Então, vai te passar pra trás, né? Vai te passar pra trás, que não tá preocupado com você. Só pela comissão. Exato. Cara, é a minoria também. Mais uma vez eu vou falar que a minoria às vezes sobressai por cagada de um cara que é picareta. Exato. Mas não é a maioria, com certeza. Eu sou positivista e é fato. Mas persuasão e manipulação é diferente. Thiago, assim, como a gente já falou várias vezes, a vida pública, ela faz com que você dialogue com todos os tipos de gente. Como você faz para ser uma liderança dentro da Câmara, mesmo tendo divergência até de valor, divergência política com os outros vereadores? Como você consegue linkar a persuasão com a profissão profissão político, né? Sim. Cara, olha, eu vou falar assim, da Câmara de Prudente, tá? A realidade nossa aqui. Nós somos em 13 vereadores, né? Para fazer um merchan da Câmara. A Câmara mais econômica do Estado, a terceira do Brasil. Prudente poderia ter 21 vereadores e tem 13, pela lei, né? Cara, entre nós lá, é assim, ó, a Câmara
Prudente teve uma sorte. Eu poderia estar falando mal de vereador, porque no fim das contas vamos ser adversário eleitoral. Mas nós não somos adversários na vida e nem no trabalho. Os 13 vereadores dialogam muito bem, cara. Eu precisei passar um projeto lá de desburocratização, que é a lei da liberdade econômica. Passei com unanimidade, velho. Fui lá e expliquei, gente, isso aqui é importante para o município, tal. Então não tem aquele revanchismo. E tem vereador lá que não tem nada a ver com essa parte de empreendedorismo na qual eu milito e trabalho. Mas os caras quiseram entender e eu converso na boa, se precisar, leva a gente para explicar. Então, a linguagem para tratar, por exemplo, tá? Aí eu vou fugir um pouco da pergunta, talvez ou não, mas, por exemplo, eu me reuni no Aruá com empreendedores, ou me reuni em um bairro para ouvir falar sobre as demandas do bairro, a linguagem é diferente? É diferente. Só que o vereador ou qualquer político, e aí eu tenho isso muito claro na minha cabeça, estando com os caras empresários ou com a senhorinha lá do bairro que está pedindo só um retorno de velocidade, um tapa-buraco, eu tenho que me colocar como um servidor deles, não como autoridade. Perfeito. Cara, eu não entendo quem colocou na cabeça do político que ele é autoridade e ele tem que ter privilégio sempre. Isso é no Brasil desde não sei quando, né? Eu acho que a forma de falar, a linguagem a ser utilizada independente do público ou dentro da própria Câmara, é não se colocar como autoridade, sim como servidor. Eu acho que a linguagem já, naturalmente, ela se adequa. E pelo menos eu uso nesse sentido, tá? Dentro da Câmara é muito tranquilo, a gente se dá muito bem, ainda que tenha algumas divergências de ideia. Que é o correto, né? Que é o correto. Chega um projeto lá... É assim, posso explicar rapidão como claro, um projeto... sinta à vontade. Como um projeto tramita na Câmara. Vou falar do projeto dos vereadores, tá? Porque muitos vêm da prefeitura, do prefeito. Chega lá, por exemplo, essa lei da liberdade econômica. Eu protocolo o projeto de lei, depois ele é lido na sessão, tem 15 dias para ser lido, se eu não me engano. 15 dias para ser lido. É lido pelo primeiro secretário e o presidente encaminha para a secretaria encaminha para as 3 comissões permanentes. Finanças, Justiça e Redação, que eu tenho a alegria de ser presidente dessa comissão, e a de controle. Tá? Tem que ter o parecer jurídico da casa, para ver se é constitucional ou não. Aí já vem com esse parecer para reunião de comissões, que são toda segunda-feira às 2 horas, a regimental. Vem com o parecer contrário ou favorável, e esse parecer é opinativo, porque o parlamentar tem o direito, ele é imune, né, para poder votar, então o parecer é opinativo. Aí dá o parecer, as comissões, sim ou não. É nessa hora que a gente conversa. Aí normalmente não vão só os membros de comissões, vão todos os vereadores, o presidente, a gente troca ideia, pessoal, fulano, esse projeto não vai ser bom para você. Já pensou que se passar isso vai ferrar tal pessoal lá na frente? Aí o vereador fala, nossa, é verdade. Então a gente tem um diálogo muito bom ali. Aí, claro, tem divergências ideológicas, que às vezes dá umas cabeçadas lá, mas isso aí é tudo público na sessão, tá? Isso aí não tem erro. Mas deu para entender que a linguagem, ela se adequa facilmente, desde que você não queira ser mais que o outro vereador, ou mais que o cara que convida você para uma reunião, ou para a senhorinha que quer um tapa-buraco lá. E aí, acho que a gente falou sobre isso lá no começo do podcast, mas é a última pergunta que a gente tem antes de fazer a nossa pergunta matadora. Que essa não tá no roteiro, que é para pegar os... E mesmo se tiver, como que você vai saber qualquer pergunta matadora? É brincadeira, é simples. Mas assim, Thiago, naquela mesma conversa do partilhódromo que eu tava levantando com vergonha, você falou também depois pra mim assim, cara, eu era muito tímido e tal, me veio hoje falando aqui na frente, mas eu baixo a cabeça, eu não consegui olhar no olho antes, eu tinha muita vergonha. Como você fez pra perder isso? Cara, eu assim, vai parecer uma resposta mentirosa, mas eu ainda sou tímido. Tá? Se eu chegar no lugar, eu sempre vou ficar mais de canto e tal. Só que tem uma coisa que não é uma técnica, mas é força da necessidade. A gente tem que conviver. E dependendo da atividade que a gente escolhe, você não pode deixar a timidez tomar conta, sobressair. E outra, timidez, além do comum, é doença, tem que tratar. Tem que, sei lá, com terapia, não sei como trata. Mas para eu conseguir, cara, chegar em um lugar e conseguir lidar bem,
Por exemplo, chegar antes de ser eleito, tal, lá atrás, chegar no meio de prefeito, de secretário, de deputado, de ir lá na Lesp e conhecer os caras, ou na Maristela mesmo, com gente muito melhor instruída que eu sou igual a ela, véio. Independente da formação, independente do cargo, eu nunca tratei. E isso, mais uma vez, quem me ensinou muito isso foi o Astromar. O Astro falou assim, Thiaguinho, cara, você tem que saber um pouco de tudo. Não tô falando assim pra ser charlatão. Você tem que saber um pouco de tudo pra você estar numa roda de conversa e saber no mínimo o que tá se passando ali. Cara, eu comecei a ficar antenado nisso. Então foi uma técnica pra quando eu estivesse em algum lugar, você tá falando de política, eu vou saber pelo menos... Se alguém olhar pra mim, eu vou saber dar uma pitada. Vamos falar de sei lá. Então, uma das coisas que eu utilizei para poder diminuir a timidez, chegar no lugar e olhar no olho e conversar, é entender um pouco das coisas, não ficar alheio ao mundo. Agora, tem que ver o nível da timidez também, né? Mas eu acredito muito que se colocar de igual para igual. Não se diminua, velho. Se você se diminuir, é um primeiro passo para você não conseguir se desenvolver no meio da sociedade ou do próprio emprego. Por exemplo, chegar num novo emprego. E, cara, é difícil, velho. Difícil. Quando eu cheguei no Cristo Rei, eu olhava e falei, meu Deus do céu, velho. Para entrar na sala dos professores, dentro eu tava morrendo, mas eu chegava lá e... Grandão. Vamos que vamos, velho. Eu fiz faculdade igual os caras. O professor que me deu aula, mas eu fiz faculdade no curso mesmo. Então, é se colocar de igual para igual. Sem arrogância e sem se diminuir. Equilíbrio. Ponto final. Essa é a taxa que eu tenho usado há anos. Gostei, aliás. Perfeito. Por mim, Dani, pode matar ele. Então vamos lá. Brincadeira, você não vai morrer, não. Amém. Olha, a gente agradece você ter aceitado vir aqui, mas vai morrer agora. Brincadeira. Meu filho, minha esposa, meu futuro. Se você tivesse que resumir, fingimos, quem tá assistindo lá é preguiçoso, e ele só quer assistir 5 minutos da informação principal, do que você quer passar para quem tá vendo. O que seria a principal informação que você quer passar para eles? Esse aqui é o centro. Preste atenção nisso e vá embora feliz. Olha, em primeiro lugar, a mensagem principal é: o ser humano sem sonho, sem objetivo, sem foco, em algum ponto da vida ele vai se sentir vazio. Ou ele vai acabar deprimido e depressivo, ou ele vai sempre se sentir menos. Então, se você não consegue ficar aqui com a gente mais um pouquinho, se você não consegue focar para receber alguma mensagem, é bom analisar que alguma coisa está errada. Lembrando, quem não quer chegar em algum lugar corre o sério risco de ficar interiormente vazio. Interiormente vazio. E a pessoa vazia, cara, ela olha para a família, ela olha para os amigos, ela olha até para Deus e sente que nada vai fazer efeito. E o vazio, ele não acontece do nada. Não é do dia para a noite que eu acordo com um sentimento de vazio. É um processo, cara. Do jeito que a felicidade é um processo que se é feliz ao longo do caminho, o vazio ele vai se construindo ou desconstruindo ao longo do caminho também. Então a mensagem principal que eu gostaria de deixar para quem vai nos assistir é: sonhe, não deixe com que o comodismo, a preguiça te roube a possibilidade de ser. Isso é o principal. Acho que isso eu queria deixar. Tem alguma coisa pra acrescentar aí, Danilo? Não. Então, Thiago, assim, mais uma vez, cara, te agradecer por você estar aqui conversando com a gente. Igual o Daniel falou, a gente sabe que a sua rotina é super corrida. E mesmo assim, você tirou esse tempo aí. A gente tinha combinado 1 hora, vai dar 2. Caramba, graças a Deus, foi bom. E você veio aqui, se manteve à disposição. Cara, foi de imenso, imenso crescimento para nós como seres humanos. A gente sempre fala isso. E assim... Só um ponto que eu queria acrescentar. Você que está assistindo, agora entende um pouco mais sobre política. Cobre as pessoas aí da sua cidade. Me cobre. Perfeito. E o pessoal De daqui Prudente, de me Prudente pode cobrar. E é verdade mesmo, cobra mesmo. Sim, sim. Se tem alguma coisa errada, Thiago Oliveira, procura nas redes sociais, manda no... Não, eu ia falar manda no Instagram da Imob, não, porque aí vocês vão começar a misturar as coisas, a gente não tem nada a ver com isso. Mas depois a gente vai deixar o arroba do Thiago. E voltando ao agradecimento, só agradecer mesmo, cara, por você ter vindo. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou.
E as portas estão abertas para você voltar outras vezes. A gente quer continuar conversando, porque igual a gente falou no começo, a nossa ideia não é só melhorar o profissional, é melhorar o ser humano. Perfeito. Porque a gente acredita muito nisso. Perfeito. Isso aí, eu sou entusiasta do ser humano. Eu, só para finalizar, tem muita gente que fala assim, eu prefiro os animais do que o ser humano. Não, cara. Eu prefiro o ser humano. O ser humano é o nosso próximo. Óbvio, não tô falando pra maltratar animal, não vamos entender errado. É cuidar mesmo. Eu tenho animal, tenho cachorro, eu amo os animais. Mas o ser humano é o nosso próximo. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, cara, trabalho espetacular de vocês. Fiquei muito grato pelo convite mesmo. É uma honra. Quando eu vi o vídeo, eu falei, velho, os caras podiam me chamar. Me chamou. Então eu tô muito feliz. Vamos voltar mais esse ano eleitoral. A gente pode falar um pouco mais sobre eleições aí. Sim. Instruir a galera, entender melhor aí. E, cara, obrigado. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. E além de tudo, evangeliza. Porque quando fala de ser humano, tá evangelizando. Não precisa falar exatamente de amor de Deus, pecado, salvação para evangelizar. É falar de vida. Aí isso evangeliza. Parabéns, Deus abençoe. Perfeito. E aí, Muito obrigado. Só pedir pra ele fazer um merchanzinho pessoal, né? Que a gente merchanzinho dá pra pessoal. sempre pros Os nossos 5 convidados. minutos de sofrimento, 5 minutos de glória. Fique à vontade, faça o seu merchan. Não, o meu merchan é o seguinte. Eu gostaria muito de... Meu mesmo pessoal, sobre meu trabalho. Sobre meu Sinta-se à trabalho. vontade. 5 minutos seus aí. Então, eu quero pedir pra galera que me siga no Instagram, @ThiagoOliveira_. Lá eu posto todo o trabalho político, posto a rotina do colégio também, que eu acho legal entender um pouco da educação. Tem o Facebook Thiago Oliveira também. Tem o WhatsApp do gabinete, 9681-4292. Lá você pode mandar tudo, pra me xingar, pode reclamar, pode mandar demanda, pode mandar ideia, tudo. E eu vejo tudo. Fica no gabinete, porque eu não tenho tempo de ficar olhando 2 celulares, mas os assessores passam tudo. E tudo que eu faço na Câmara mesmo, cara, é pensando no bem comum. E aí, para não ficar hipócrita, o bem comum inclui a mim. Eu também penso em mim. Só que o meu desejo, a minha vontade pessoal não pode sobressair ao bem comum. E isso tem que ser uma máxima para mim. Senão aí tá ferrado, velho. Aí eu vou pensar só em mim. Então, na Câmara a gente faz o trabalho pensando no bem comum. Na evangelização é levar para Deus mesmo. Não há outro caminho, velho. Não há outro caminho. É Deus. E Deus está no ser humano. Por isso que eu fiquei muito feliz quando vocês falam que a gente se importa com o ser humano. Então, eu acho que o merchan é esse. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, Thiago. Deus abençoe. Muito obrigado, Igor. Terminamos mais um. Aí, galera, quem tava preocupado comigo, tô de volta, tô bem. Tá vivo. Não, tô vivo. Não era Covid, graças a Deus, era só uma gripezinha. De Toma cuidado com essa frase. Não tô fazendo, longe de mim, não tô fazendo apologia a nenhum partido político, de verdade. Mas nenhum presidente, nada disso. Mas realmente foi só uma gripe, graças a Deus. Tô melhor. Tô de visual novo também, cortei o cabelo, tava cansado. Mas prazer estar aqui de novo, Dani. Muito Tamo bem, junto amo novamente. fazer isso aqui. Fala aí a frase. Bem-vindos e até a próxima. É nóis, gente. Bem-vindos, até a próxima.